Oi pessoal, estava lendo o Reddit um dia desses e eu me deparei com uma pergunta. Eu não lembro quem perguntou, nem as palavras exatas, mas, parafraseando, era: que assunto de computação você demorou para entender? Algumas respostas apontavam para assuntos mais avançados, como MVC, MVVM, outros padrões de design. Mas algumas respostas eram assuntos que aparecem no início da jornada de quem está aprendendo a programar. Ponteiros e recursão. Isso me lembrou um texto de Joe Spolsky, o criador do Trello e do Stack Overflow, em que ele menciona exatamente esses dois tópicos como divisores de água. O título do texto é The Perils of Java Schools. O texto é de dezembro de 2005, então já faz um tempo. Spolsky argumenta que, anteriormente, os cursos de computação ensinavam a programar em C, e atualmente, sim, entre aspas, porque esse texto já tem quase 20 anos, ensinam em Java, e quais prejuízos para o aprendizado isso causa. A partir disso, ele fala sobre recursão em ponteiros e constrói o argumento que Java encapsular ponteiro é prejudicial ao aprendizado completo. Hoje, muitos começam a programar com linguagens com abstrações ainda mais altas, como JavaScript ou Python. Mas meu objetivo aqui não é discutir isso, e muito menos trazer visão elitista de você não programa de verdade se não sabe o assunto X ou Y. Bobagem. Mas, dado que o assunto ponteiros apareceu como uma dificuldade de algumas pessoas, quero desmistificar o tópico. Vamos lá. Eu vou usar, em alguns pontos aqui, a notação da linguagem C, porque ponteiros são comumente estudados nessa linguagem. O que significa declararmos uma variável do tipo int, por exemplo, em C, digamos int x? Significa que o programa ele vai reservar um espaço na memória para armazenar um número inteiro. O tamanho exato depende de implementação, arquitetura do processador, etc. Mas vamos assumir 4 bytes na nossa discussão. Esse tamanho é razoavelmente comum na maioria das implementações da linguagem C. Ou seja, ao criar um int x, reservamos 4 bytes na memória. O que é reservar 4 bytes? A nossa memória, a memória do computador, ela imagina como sendo um monte de posição, vamos desenhar aqui como quadradinhos, várias coisas assim na memória, e elas têm um endereço. Vamos assumir, por exemplo, o endereço 0, endereço 1, 2, 3, 4, e assim sucessivamente. E esse número fica gigante. Afinal, por exemplo, um computador com 32 GB de memória tem 32 bilhões de quadradinhos desse, onde cada quadradinho desse aqui é um byte. O que significa, por exemplo, quando declaramos x? O compilador vai gerar um código de máquina que diz para o computador que ele quer que esse programa tenha 4 bytes na memória reservada. Ao executar o programa, assim que você der lá o duplo clique para abrir o programa ou digitou lá o nome na linha de comando, quando esse programa é carregado, o sistema operacional automaticamente já reserva alguns espaços de memória. Então, como essa variável ela foi declarada de forma estática aqui no código, ou seja, uma variável comum, o sistema operacional procura um espaço livre na memória e já reserva aquele espaço na memória. Digamos que aqui começa o endereço 3000. Geralmente a gente anota endereço usando a notação hexadecimal, mas vamos simplificar. E o nosso compilador ali pediu um int, vamos supor que sejam 4 bytes. O que isso significa? O sistema operacional vai, a partir digamos, dessa posição 3000, vamos supor que essa seja a posição que esteja livre na memória. Ele vai reservar 4 bytes. Então aqui, 1, 2, 3, 4. Então, essa posição 3000, 3001, 3002 e 3003, vamos só marcar aqui, elas estão reservadas para o valor de x. Então, posteriormente, quando fazemos x igual a 1, por exemplo, nosso programa irá armazenar o valor 1 nesses 4 bytes. Então, o valor 1 vai ser uma sequência de bits 0, terminando com o bit 1. Então aqui vai ter o byte 0, 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 etc. Até que aqui vai ser 0, 0, 0, 1. E mais para frente, digamos, quando vamos exibir esse valor. Por exemplo, aqui um printf, para quem programa em C, deve lembrar dessa %d, porque é a nossa variável inteira, x. Ponto e vírgula, porque estamos programando em C. Isso aqui vai ler esse valor da memória e vai decodificar ele aqui e vai entender, é o valor 1. E vai exibir na tela 1. Então, é isso. Resumindo, simplificando, é isso que acontece. Essa mesma reserva de memória, escrita de valor, etc., acontece com outros tipos de variável. É claro que, dependendo do tipo de variável, a quantidade de bytes reservado vai ser diferente. Por exemplo, num long pode ser 8 bytes, num float pode ser
que venha 4 também, aí um double talvez venha 8, vai depender, claro, da implementação, da arquitetura do processador, bom, isso varia. Então, quem tem um computador muito antigo que ainda roda DOS, por exemplo, fizer isso, vai ver que o tamanho do inteiro é 2 bytes. Então, o que é um ponteiro? É muito comum, quando estamos estudando ponteiro, alguém dizer, o ponteiro é uma coisa que aponta para uma posição de memória. Mas o que significa apontar? Não é que o ponteiro tem um dedo que fica ali apontando. Às vezes a gente representa como uma setinha. Então, digamos que eu criei um ponteiro, vou chamar ele de P aqui, não vou colocar o tipo agora só para não confundir. E as pessoas colocam uma seta, mas que seta? Ele tá apontando para onde? Essa seta, ela vem assim? Não faz sentido. Não é isso que acontece na memória. Então, o que acontece? Um ponteiro, ele nada mais é do que uma variável como qualquer outra. A diferença é que em vez de armazenar um valor final, como aquele 1 do exemplo anterior, ele armazena um endereço de memória. Então, por exemplo, vamos continuar o nosso... Vamos colocar uma reticência aqui e vamos continuar a nossa sequência aqui de memória. Digamos que aqui seja a posição 5000. Então aqui vai ser 5001, 5002, essa de cá vai ser 5003, por exemplo. E aqui continua. Então vamos declarar um ponteiro para um número inteiro, que vai ser o ponteiro para esse x. Um ponteiro em C, a notação para declarar que é um ponteiro, a gente coloca um asterisco antes do nome da variável. Então vamos chamar de P mesmo e vamos dizer que ele é um ponteiro. Então agora ponteiro P. O que acontece? Um espaço de memória vai ser reservado para armazenar esse ponteiro. Então, digamos que esse ponteiro esteja nessa posição 5000. O tamanho também depende de arquitetura, enfim. Mas vamos assumir 4 bytes também, só para simplificar a nossa conversa. Então, o compilador vai reservar aqui 4 bytes, aí na hora que executar, o sistema operacional vai reservar lá 4 bytes para esse ponteiro. Então, digamos que foi esse aqui. Então, 1, 2, 3, 4 bytes. Então, essa área aqui, 4 bytes, está reservada para P. O que significa, então, quando a gente pega o endereço de x e armazena em P? A notação para pegar o endereço de uma variável em C é usando o e-comercial. Então, por exemplo, se fizermos P igual a endereço de x, o programa irá avaliar qual é o endereço de x. O endereço de x aqui é 3000. Então, nesses 4 bytes aqui, ele vai escrever 3000. Então, como não vou converter aqui para calcular exatamente quais bits vão ser 0, 1, vamos escrever 3000 aqui assim, só para simplificar a conversa. Não é que é um dígito por byte, na verdade vai estar convertido para binário, e enfim. Então, P tem o valor 3000. Se a gente tentasse exibir o valor de P de alguma forma e fosse ver na memória, o que tem P? Digamos, se a gente fosse fazer um print, no caso, como é um ponteiro, fizer um print x, %x, P, esse parênteses aqui é por minha conta porque a gente está fazendo essa parte, não é que tem o código do parênteses. O que esse print P aqui faria? Ele exibiria 3000, que é o endereço armazenado em P. E se quisermos que o P... Desculpa, e se quisermos exibir o valor 1 armazenado aqui, mas acessando através de P? Aí existe uma notação especial, que é também usando o asterisco, e que estamos dereferenciando o ponteiro. Então, se fizermos um printf, %d, e agora fizemos essa que a gente chama de, no jargão de C, né, dereferenciar uma variável, dereferenciar um ponteiro, fizemos assim. Então, agora, em vez de exibir 3000, isso aqui vai exibir 1. E é isso. Ponteiro nada mais é do que uma variável como qualquer outra, com a diferença que, em vez de armazenar um valor final, ela armazena um endereço de memória. E por que isso é útil? Às vezes, precisamos criar estruturas de dados mais complexas e não temos toda a informação de como ela será usada no momento em que escrevemos o código, mas precisamos adaptar seu uso durante a execução do programa. Por exemplo, um array, ou que também é chamado de vetor, de tamanho variável, pode ser uma lista ligada, etc. Como o objetivo desse vídeo não é estrutura de dados, vamos nos ater aos exemplos mais simples. Então, agora que temos uma variável que pode armazenar um endereço de memória, por que a gente faria uma coisa assim? Vamos dar um exemplo. Digamos que você tem uma função que precisa alterar o valor de um parâmetro. Vamos supor que você tem uma função chamada lesaldo. Vou deixar aberto aqui porque eu vou escrever umas coisas entre parênteses depois aqui, que são os parâmetros dessa função. Digamos que essa função ela lê o saldo de um arquivo, e pode ser que esse arquivo
dê erro na leitura, qualquer coisa assim. Então você você resolveu seguir uma convenção muito comum de C, que essa função ela retorna 0 se ela executou corretamente, ou retorna -1 se deu erro, ou algum código de erro. Se ela retornar diferente de 0, é um código de erro. Então ela vai retornar um valor inteiro. Mas, então, se ela já vai retornar um inteiro para dizer qual que é o erro, como que ela vai como que ela vai devolver o valor do saldo? Pode ser então que ela receba um ponteiro para o saldo. E aqui ela pode ter outros parâmetros que eu não vou especificar, vamos dizer, por exemplo, o caminho do arquivo que ela vai ler, qualquer coisa assim. E aí, lá dentro do saldo, digamos que aqui dentro ela tem... vou escrever só na forma de comentário, para simplificar. Então ela abre arquivo, lê dados, e digamos que dentro dela tem uma variável saldo calculado, por exemplo, e que vai ser, esse aqui é igual a alguma coisa que você calculou, leu do arquivo, não importa. Digamos que esse vai ser o valor que você quer retornar. Você poderia simplesmente fazer, a vontade seria fazer isso aqui, né? Return saldo calculado. Mas lembra que a nossa convenção é que esse valor retornado, ele é se deu erro ou não. Então, na verdade, isso aqui tá errado. Como que a gente pode fazer, então? A gente joga para dentro do valor referenciado do saldo, o nosso saldo calculado. E como a função aqui deu certo, lembra, a nossa convenção era retornar 0. E terminamos. Lá na nossa função principal, vamos chamar aqui de main, teria alguma forma de, digamos, uma variável saldo aqui. Aí teria várias coisas que poderiam ter acontecido. E na hora de chamar essa leSaldo, chamaríamos leSaldo passando o endereço dessa variável saldo que criamos aqui na main. E os outros parâmetros também que forem necessários, né? Então, digamos, vamos fazer um exemplo aqui. Vamos supor que a gente começou com o saldo valendo 0. Então, vamos supor que essa leSaldo, depois esse saldo calculado aqui, deu o valor de, por exemplo, 20. O que apareceria aqui nesse printf? Nossa, passei a mão aqui em cima, bagunçou tudo. Vamos lá. O que apareceria nesse printf aqui do saldo? Aqui seria exibido 20. Opa, desculpa, não tem esse ponto vírgula. Seria exibido 20. É isso. Um exemplo de uso de uso de ponteiro para um caso para alterar o valor de um parâmetro de função. Então, concluindo, ponteiro não é tão especial. Bom, é um pouco, porque a gente tem até uma notação diferente para ele, mas ponteiro é uma variável como qualquer outra. A diferença é que, em vez de armazenar um valor, ponteiro armazena um endereço de memória. E como o endereço de memória é um número, podemos efetuar operação aritmética com esse número como faríamos com uma variável comum. Mas isso fica para um próximo vídeo, onde mostrarei como isso é usado na prática e todos os riscos de bugs que isso pode causar. É isso. Obrigado, pessoal. Até a próxima.